boa tarde, boa noite, seja lá onde ou quando você estiver ouvindo. Esse é o nosso segundo podcast da página dos escritores da Mesa Redonda. Aqui quem vos fala é a Isa. Aqui quem vos fala é o Léo. Aqui quem vos fala é o Diego. Nossa, aqui então agora eu vou ter que vos falar também, a Gabriela. E, bom, vou me apresentar. Eu sou já participante dos escritores da Mesa Redonda. Meu nome é Marcos Machado e eu tenho 17 anos e estou aqui com vocês criando histórias e mundos diferenciados de escrita e leitura e estou aí junto com todo mundo, gente. Então, dentre muitas obras que eu tenho escrito, a que eu estou trabalhando no momento é um romance policial. Eu tive muita dificuldade com isso, mas é um desafio, né? No caso, a sinopse, né? Uhum. É a história de uma mulher chamada Susana, que ela viveu a vida toda perturbada tentando desvendar o mistério da morte do pai dela, que foi dado como morto de morte súbita. Agora, já adulta, dona de um império que seu pai deixou em suas mãos, ela controla o Hospital Medicine com a mais pura frieza. Ela é mimada desde pequena e sempre teve tudo o que quis, e ainda tem. Mas, será que ela é feliz? O excesso de dinheiro fez mal a ela de uma forma que maltrata desde sua empregada até sua própria irmã. Mas ao mesmo tempo que ela tem tudo, não tem nada. Por mais má que ela possa ser, com as pessoas e com todos à volta, ela é triste, dona de um vazio sem explicação. Numa certa noite de entrega de prêmios do hospital, um acontecimento terrível, e junto dele, um outro acontecimento, belo. Logo, a história de Susana vai entrar num jogo de indas e vindas, junto com traições e descobertas que tudo tem relação com a morte de seu pai no passado. Junto disso, ela conhece um novo sentimento, na qual ela vai denominar amor, mas com o tempo pode se tornar uma terrível obsessão. Mas até onde ela pode ir para conseguir o que quer? E qual a lição que ela tirará com tudo isso? Lembre-se que nem tudo é o que parece ser, e no jogo da vida tudo pode acontecer. Então, é isso, gente. Uau! Gostei bastante da sinopse, mano. Esse livro eu vou querer ler, com certeza. Uma história bem suspense, policial, né, Marcos? Um romancinho policial com um estilão bem de novela da Sete, entendeu? Mas é novo pra mim e eu tô adorando trabalhar. Sim, ótimo. E seguindo a nossa linha de raciocínio, hoje o tema do nosso podcast será inspirações e ideias iniciais. As nossas inspirações e ideias iniciais que todos os autores têm para dar o pontapé inicial em suas histórias. E, Que bem, muita gente tem também, né, no dia a dia. Com certeza. Qualquer pessoa, qualquer ideia que você tem, fazer uma história, bem, é isso. Inspirações e ideias iniciais. E dando esse pontapé, fala aí, Léo, qual foi a sua inspiração e ideia inicial para a sua história? Não, o meu foi o seguinte. Eu não tenho nenhuma inspiração de autor ou de filme, nem nada disso. O Maximilian, que é o protagonista, e a história toda em cima dele, praticamente, ele é um ladrão com o qual eu joguei RPG por 17 anos com ele. Então eu interpretei ele de várias formas possíveis, e tudo que vocês vão ver na escrita dele é o jeito que eu interpretei ele. Ele tem um pouquinho de inspiração do Jack Sparrow, mas naquele negócio assim de fujão, de falar muito, essas coisas. Mas o resto foi tudo criação minha mesmo, as ações dele, decisões. Pra quem joga RPG, algumas decisões que ele toma no livro basicamente são as minhas rolagens de dado no jogo. Então, por exemplo, se eu tirei uma falha crítica no jogo, vai acontecer alguma merda. Se eu tirei um sucesso, então ele vai conseguir reverter de alguma forma. Então basicamente, eu estou descrevendo uma história que eu criei, que eu estou criando, com a minha interpretação e algumas rolagens de dados que realmente aconteceram.
E isso também, os outros personagens do livro, eles são baseados em personagens dos meus amigos, que jogaram comigo, com o qual eu mestrei pra eles, ou que eu joguei junto com eles. E é basicamente isso, é um mix das mesas de RPG que eu tive, e que eu também criei, mais a interpretação do Maximilian. Basicamente isso é o plot do livro, assim. Que legal. Bom, é aquele negócio, né? As inspirações podem vir de qualquer lugar. As inspirações podem vir tanto de autores que você gosta de ler, quanto de livros específicos, ou aqueles famosos insights que você tem, né? Você tá andando na rua, de repente você olha pro lado, aí tem um carro preto passando, aí você tem uma visão, tipo, como se estivesse do céu, do nada. Tá lá andando, aí você olha pro lado e fala: nossa, cara, tive uma ideia espetacular. Cai um raio na bem cabeça, assim. É, um raio divino, assim, uma iluminação. Você fala: nossa senhora, eu tenho que escrever essa história. E aí nessas horas é que você tem que pegar essa inspiração que você teve e colocar no papel, né? E tipo, não vou dizer que exatamente isso aconteceu comigo, aconteceu algumas vezes, mas eu acabei não anotando, então às vezes eu perdi um pouco as histórias. Então tem várias histórias que eu até tive um insight assim no meio da rua, só que eu acabei esquecendo. Mas, por exemplo, eu no começo da minha carreira, bem entre aspas, né, vamos considerar, quando eu comecei a fazer os meus primeiros ensaios, que foram os primeiros livros, entre aspas, que eu escrevi, que foram inclusive sobre um detetive, eu tive muita inspiração em autores e personagens de histórias clássicas de investigação, como por exemplo o Sherlock Holmes, o próprio Arthur Conan Doyle, e também os livros que eu lia na época, porque quando eu comecei a escrever as histórias eu tinha 9, 10 anos por aí, então eu lia muito esses livros mais infantizinhos, parecidos com o Zack Power, essas coleções mais infantis de investigação. Então eu tinha umas ideias mirabolantes, assim, era um negócio absurdo. Então, coisas que com certeza não aconteceriam no mundo real eram as ideias que eu tinha. E eu simplesmente colocava no livro, né, no primeiro livro que eu escrevi, e foi assim que foi surgindo o livro, foi de ideias aleatórias colocadas no mesmo lugar. Agora, por exemplo, o SS, que foi o livro que eu publiquei, ele teve uma inspiração interessante, porque na verdade ele surgiu de uma brincadeira que eu fazia com amigos meus, quando eu tava no primário. Então, tipo, no 4º ano, por aí, eu tirei da cabeça, não sei como, a imaginação de uma criança é muito impressionante e é muito mágico, a imaginação que as crianças têm, por isso que eu acho que essa geração de hoje em dia tá muito preocupante, porque você tem tudo pronto, você tem os iPads, você tem os sites, YouTube, essas coisas, e as crianças não estão tendo mais a criatividade delas, elas não estão mais imaginando tanto quanto eu imaginei, por exemplo, quanto muitos escritores aqui, com certeza, imaginaram na infância. Tem muita criatividade e criavam isso tudo, né? E aí veio de uma brincadeira que eu gostava de colecionar aquelas pedrinhas. Sabe quando você vai colecionar pedrinha na escola, você vai catando pedrinha no chão? Uhum. Então, eu pegava as pedrinhas, eu tentava sempre escolher as mais lisas, porque eu achava, não, essas são as mais bonitas, né? E quando era aquela pedrinha transparente, nossa, aí era um prêmio, era um diamante, né? E aí eu comecei a chamar essas pedras de flores de lis, né? E foi daí que surgiu a inspiração para as flores de luz. Aí o que aconteceu? Eu comecei a me denominar como presidente da USS. Caraca! E o meu melhor amigo era o vice-presidente. E aí a gente ia coletar essas pedras tinham o poder de controlar as coisas. E a gente tinha completa certeza disso. E aí a gente começou a recrutar gente mais nova. Então, gente do 3º ano, do 2º ano, do 1º ano. Começamos a recrutar essas pessoas mais novas.
E aí a gente fazia uns treinamentos bem michuruca na quadra de areia, fazia um monte de coisa assim, era bem legal, era bem divertido. E aí tinha mais mitologia assim por trás, tinha uns goblins que eram uns seres invisíveis, que eles tentavam pegar as pedras e esconder pra gente não achar. Era um negócio muito absurdo. Aí, na hora que eu fui criar a história pro livro, aí eu tive que adaptar toda essa versão. Então, eu queria fazer um negócio diferente de tudo que todo mundo tinha feito. Então eu resolvi, não, a maioria das histórias tem um protagonista ou 2 protagonistas. Eu vou fazer 5. Entendeu? Eu falei, não, vou fazer 5. Aí eu pensei, não tô com ideia pra nome. Vamos criar os nomes. João, Pedro e Carlos. Beleza, os nomes mais comuns possíveis. Aí, não sei de onde que eu tirei Simão e de onde que eu tirei Emanuel. Mas tá lá, né? E basicamente é isso. Então, a inspiração, ela vem nos momentos mais bizarros e das coisas mais, assim, mais banais na sua vida, em geral. Então você pode olhar para o lado, você tem um insight, você fala, nossa, isso daria uma boa ideia para um livro. Ou você faz alguma coisa como o Léo, você joga RPG, você gosta de contar histórias, essas coisas, você tem uma ideia a partir de umas histórias que você lê, que você joga com seus amigos, ou de brincadeiras que você faz quando você era criança. Então a inspiração pode vir de qualquer lugar. Isso é verdade. E Eu você, penso Gabi? um pouco também no clima, assim, da história. Eu falo que, é o clima, mas é até uma coisa meio sinestésica, assim, tem a ver com cores, assim, dependendo da história, tem histórias mais sérias, tem histórias, assim, por exemplo, se o protagonista é mais triste, eu sinto, assim, que o clima da história, ela é meio cinzenta, sabe? Ou se é uma coisa melancólica, ela é meio sépia, então eu tenho essa pegada, assim, também, meio geralzão do clima da história, que isso aí dá pra captar em qualquer lugar, né? Você tá assistindo um filme, alguma coisa assim, tem uns filmes já que eles já são meio preto e branco, meio monocromático, meio cinzenta, meio pra baixo. Mesmo romances policiais antigos, assim, tem muitos que tinham esse climão, né? Então esse clima é uma boa inspiração também. Mas enfim, é que a gente consegue captar, assim, umas inspirações de uns lugares e pegar só o conceito dele, né? Não é que a gente pega os próprios, mas é pegar a parte bem conceitual. Um indivíduo, ele não era exatamente a pessoa mais chamativa do local, mas ele também tem uma história. Exato. Tem um porquê de estar ali, né? Exato. Isso é uma coisa que muitos autores iniciantes, eles têm essa questão de protagonista é o protagonista, o secundário é o secundário. Mano, se você cria um personagem e ele tá na história, ele tem que ter um papel na história. Então não adianta você criar um personagem. Por exemplo, eu fiz bastante desse erro no SS, porque eu fui ler depois, agora mais maduro, em relação à escrita, essas coisas, e eu percebi que eu coloquei alguns personagens lá que não tinham função nenhuma. A mínima, né? Exato. Tadinho. Então tem que prestar muita atenção nisso, porque cada personagem é uma vida que você cria. Então eu acho que os personagens são uma vida que a gente cria. Mas daí, esse negócio de personagem a gente podia falar num outro podcast, né? Então vamos focar nas inspirações. Mas então, enfim, o que vocês fazem, então, depois que caiu o raio na cabeça? O que vocês fazem com essa ideia? Diego até comentou que teve algumas que ele não anotou, né? Então, o que eu faço hoje em dia, que eu não fazia antes, na época do SS eu não fiz, e eu me arrependo muito de não ter feito, é você fazer um planejamento inicial, ou um brainstorm, que a gente chama. Então você pega, eu tenho uma ideia eu tive uma inspiração de, um personagem. Aí você pega esse personagem, dá um nome pra ele, coloca num tópico e coloca as características que você pensou dele. Aí você pensa numa cena. Essa cena vai acontecer tal coisa. Aí você vai colocando no papel. Todas as coisas que você vai tendo a ideia sobre a história, você tem que anotar em algum lugar. Porque se você deixa de anotar, você esquece. E aí é uma potencial história perdida, né?
Claro, aquela desmotiva. história, né? A sua cabeça é o processador, ele não é um pendrive. Então, assim, não guarde informação dentro da sua cabeça, só processe ela. Aham. No meu caso, vou falar um pouquinho disso rapidinho, como que eu faço, né? Na questão de inspiração. Uhum. No caso meu que eu iniciei contando da minha história, desse livro aí e tal, é um romance policial. Aí o que eu precisaria para um romance policial? Precisaria de um mistério, alguma coisa e tal. Sabe quando você tem uma ideia, mas não sabe como desenvolver, mas quer desenvolver, mas não sabe como? Uhum. Obrigado. Mas mesmo assim tem que anotar. Não adianta. Sim, com certeza. Tem que Não adianta. Você anotar anota, sempre. aí depois você vê o que você faz. Eu tenho um cadernão, assim, aquele de 500 folhas, assim, de espiral, que eu anoto todos os raios que caem na minha cabeça, eu jogo pra dentro Nossa. desse caderno. Então, assim, tá cheio de raio ali que eu nem sei se um dia eu vou chegar a usar, mas que tá cheio, tá. Uhum. A Gabi comigo é a mesma coisa. Eu também tenho um caderno cheio de histórias. Eu fico pensando e olhando pra ele e digo, nossa, como que eu vou ter tempo e criatividade pra tantas histórias que eu escrevi? Porque tem, tipo, todas as sinopses. Porque você tem que escrever, mesmo que você não queira. Mesmo que não dê tempo na hora, mas você tem que escrever. Pelo menos comigo é assim. Sim. Eu tenho que escrever pelo menos uma sinopse da história, porque senão eu não lembro. Isso é fato. Eu não lembro da história que eu pensei. Tipo, eu tive um insight, eu tenho que na mesma hora parar o que eu esteja fazendo pra ir lá no meu caderno e escrever. Pelo menos a sinopse da história e o nome dos personagens que eu imagino. Porque eu não sei vocês, mas quando eu sou muito exagerada, gente. Quando eu pego uma história, eu já imagino, nossa, por exemplo, Charlotte vai ser o nome da personagem principal e, sei lá, Diego vai ser o nome do personagem secundário. Sempre assim, entendeu? Eu já imagino a história e o nome dos personagens, porque eu acredito que o nome vale muito. Porque você vai estar lá e quando seu livro for famoso, as pessoas vão ficar lhe conhecendo não como o autor daquela história, também como o autor daquela história, mas vão ficar lhe conhecendo como o quê? Tipo, eu mesmo, o meu livro é Hell. Se ele ficar famoso, se Deus quiser ficar famoso, todos nós vamos ficar famosos, com certeza. Hell tem Vamos, nome. escritores. Então, no caso que eu quis fazer, eu tinha como base o tema, romance policial. E o que eu precisava fazer? Eu assisti filme, assisti novela, porque sim, eu assisto bastante novela. Tá aí uma coisa que eu não faço. Eu amo, tipo, novela, os conflitos que tem no meio, sabe? Que Uhum. a gente tá assistindo é encheção de linguiça, mas na hora de escrever a gente pode transformar aquilo numa ligação pra história. Sim. Então, ok, já tinha como plano de fundo o tema, mas precisava desenvolver isso. Como que eu fiz? Como que eu faço para desenvolver um personagem, por exemplo? Geralmente eu me inspiro em pessoas ao meu redor. Sim, eu convivo com muita gente na escola, por exemplo, e daquele tipo que muita gente da escola não gosta. Tem possibilidade que eu não goste. É o que eu vou fazendo, eu vou juntando características e fatos que acontecem e vou colocando em tópicos assim, sabe? Enquanto eu junto um pouquinho daquela pessoa, daquela professora, aí eu tenho um personagem. Sim. Então, como a primeira personagem que veio foi a Suzana, no caso desse meu romance policial. Foi a Suzana. O que eu quis mostrar com a Suzana é tipo o ser humano. Ninguém é 100% bom ou 100% mal, mas ela é a protagonista, mas é a vilã também. Um ponto interessante da inspiração inicial é que tem gente que. Aliás, não tem gente, tem hora que a inspiração inicial, o raio que caiu na cabeça, é a respeito de um personagem, ou pode ser a respeito de um acontecimento, ou a respeito de um universo, né? Um mundo. Então, eu amo trabalhar, né? Estou desenvolvendo ainda, o final está pronto. Sabe quando o final está pronto, mas não está? Então, eu não. Então, a Suzana foi esse raio na minha cabeça
que foi a chave para abrir todas as portas para a história. Uhum. Então, quando você for ler, você vai ter um ódio mortal dela. Mas ela é aquele tipo de personagem bipolar. Ah, sei. Então, tipo, não é só uma personagem, oh meu Deus. Não, vamos combinar que a gente é muito assim no dia a dia. Tem dia que a gente tá ruim, tem dia que a gente tá mal. Logicamente, na minha história, eu transferi por um negócio bem assim, tipo de. Como eu posso dizer? Vilã e protagonista, entendeu? Tipo, coloquei em tópicos mesmo, que ela ia ser. Você Então, levanta aí os dados no mapinha, é isso? exato, Só é que programa é assim. iniciando, na hora de programar a história. Como ela foi a inspiração total para a história, depois que eu criei ela, já abriu portas para os outros núcleos entrarem. Então o que eu fiz? Opa, não posso perder isso. Peguei um papel, era 3 da manhã, eu lembro até hoje. Era 3 da manhã, eu tava ferrado, porque ia ter 3 aulas seguidas de matemática no outro dia. Nossa Mas senhora. eu falei, não, pera, isso vai ser bom pra mim um dia, eu espero. Peguei meu caderno e fui fazendo tipo um mapinha bem básico. Eu peguei o tema e coloquei embaixo, Suzana, o que a Suzana vai fazer? O que essa vagabunda vai fazer? Aí eu comecei a ligar os núcleos, aí eu comecei a colocar algo que ela possa ser bipolar. Tudo bem, ela é ruim, ela é a vilã porque ela é o quê? Ela é mimada, ela é isso, ela é aquilo. Mas ela vai comover o leitor de alguma forma? Como? Vamos pegar características, tipo, eu não quis fazer coisa muito mística, assim, igual vocês estão acostumados a fazer. Eu tenho muitas escritas, assim, de fantasia, assim, mas eu tô falando do caso desse romance policial. Esse mapa é tipo um fluxograma, assim? Sim! Com flechinhas? Nesse caso desse romance policial, eu quis trazer o mais possível pra realidade. Não um negócio muito mitológico, assim. Porque eu tô deixando isso pra outros projetos, tipo assim, entendeu? Entendi. É porque o que normalmente eu faço com a ideia inicial, com o raio que caiu na cabeça, depois que eu elegi o raio, né, que eu vou escrever, já que o meu caderno tá cheio deles, aí eu escrevo assim, 3 acontecimentos, somente 3 acontecimentos numa folha, eu escrevo assim espaçadamente, que seria o acontecimento do começo, o do meio, algum clímax, uma coisa importante no meio, e o fim. E aí, esse daí é o meu roteiro, meu roteirozão inicial. Então, com o tempo, eu vou preenchendo essas lacunas entre esse começo, meio e fim. No caso, foi bem rapidamente que eu fiz. Precisava dormir, mas eu não podia perder aquela ideia, sabe? Quando você fica na Aí exatamente. Porra, a Suzana abriu a porta aqui. Então, o que ela vai fazer no meio? Né, no começo, desculpa. No meio, e que eu vou poder trazer pro leitor para um final mais... Pro leitor ficar à vontade com o final, né? Porque não adianta nada a gente terminar um negócio do nada, assim, tal, sem explicação, sendo que a história é boa, se é que vocês não entendem. Verdade. Aí o que aconteceu? Desde o ano passado eu tô trabalhando nisso, desde o ano passado eu venho pegando, sabe, características de pessoas, fatos que aconteceram com, por exemplo, fatos de amigos meus que aconteceram, porque eu posso colocar no meio, não só, na cena da Suzana, mas sim de outros personagens também. Mas o que aconteceu foi, tipo, mês passado, eu fui entregar uma redação que era de tema romance, de romance. Aí aconteceu, eu escrevendo assim, e ficou... Sabe quando você quer uma coisa tão boa que você nem acredita? Aí eu falei, professor, eu posso entregar na próxima aula? Pode. Tá bom. Trouxe pra casa e aquela redação foi perfeita pra uma cena. Então, assim, aquela redação já foi um capítulo todo. Assim, moral da história, acho que o que todo mundo concorda é que teve uma ideia, anota, muito importante. Sim. Anota a ideia e depois que a gente já começa a organização, né, dela. Aprendemos com tudo isso. Quando a explicação vem, a nossa imaginação voa. O que a gente precisa fazer para organizar? A ideia inicial. E depois disso, é só questão de ir colocando em lacunas ou mapinha e organizar a história em si. Exato. Sim. Uma coisa muito comum entre os escritores de ficção é que a gente é muito criativo. Então a gente tem várias ideias ao mesmo tempo e a gente acaba perdendo aquela ideia inicial que você fala, nossa, aquela ideia era muito boa, mas eu esqueci porque eu tive um monte de ideia.
Ou a gente é muito criativo, a gente é muito doido, né? Assim, mas. Também. Sim, Porra. depende do ponto de vista, né? É, Um dos dois. é mais alto que a gente pode, entendeu? Aham. Então o que você tem que fazer? Você teve uma ideia, achou a ideia legal? Pega o celular, vai no celular, no bloco de notas do celular e anota uma palavra que seja. Você tem uma amiga, minha melhor amiga, e quando eu tenho uma ideia assim que eu tô sem papel assinado, eu abro o chat do WhatsApp e escrevo a ideia no chat dela e mando. Aí quando ela manda uma interrogação. Aí eu falei, liga não. Inspiração, liga não. Ela, ok, tudo bem. Ela já tá até acostumada. Mas hoje em dia todo mundo tá com o celular na mão, né? A toda hora, então não é difícil. Porque ninguém tem caderno e caneta, mas todo mundo tem um celular na mão. Exato. Não custa notar, né? Lógico. Uhum. E aí depende muito da história quando você vai colocar a ideia no papel. Por exemplo, eu escrevi o SS, já tenho a ideia para continuação. Como é que eu fui desenvolver a... Como é que eu fui tendo as ideias da nova história? Eu fui pegando os personagens principais da história original. E eu fui pensando, o que aconteceu com cada um no meio tempo entre a primeira história e a segunda história? Quanto tempo se passou? O que vai acontecer nessa segunda história? Quem vai ser o vilão? Quem vai ser o cara que vai estar em conflito? Quais são as atitudes de cada um? Quais são as características de cada um? Isso depende muito da história. E aí, beleza. Fiz esse... No SS2, ou... Não sei qual vai ser o título da continuação do SS, mas enfim. Eu usei os personagens como inspiração, como ideia inicial. No Saminderon, que é o livro que eu estou escrevendo agora, foi completamente o contrário. Porque como ele é num universo completamente diferente, eu comecei primeiro elaborando cada dimensão desse universo paralelo. Então, tem a dimensão das sombras, ela tem tais características, lá tem tal artefato, tem tantos seres lá que vivem lá. Tem a dimensão fantástica, ela tem tais características, acontece tal coisa. Tem a dimensão do labirinto, tem tais características, tem tais coisas. Então, no meu caso, quando eu crio um universo paralelo, eu desenvolvo o universo para depois criar a história em cima dele. Entendeu? Então depende muito da história que você for escrever também, né? Como se você fosse o leitor, você apresenta a si mesmo o ambiente. Uhum. Isso. Eu, no meu caso, eu tô tendo que criar o panteão do universo que eu tô criando lá pro livro. Uhum. Então, tem que ter Nossa. deuses e o caramba 4, então... Caramba. O meu livro, Hell, nasceu de uma fanfic. Na verdade, não nasceu de uma fanfic, nasceu de uma inspiração que eu tive. Primeiro, eu assisti um filme independente alemão que falava justamente sobre o fim do mundo. Mas o fim do mundo que o filme retratava não era sobre um fim do mundo, um apocalipse zumbi, não era um fim do mundo com tipo Guerra dos Mundos, ETs e contra humanos, não era como o Exterminador do Futuro, robôs e máquinas mortíferas contra humanos, não. Pelo contrário, era um fim do mundo muito realista, que no caso era o fim do mundo com a falta de água e excesso de calor. E eu passo Então, esse bem filme... psicológico, né? Exatamente. Você pensar em mil coisas. Exatamente. Aí eu tava tipo assistindo o filme e quando terminou o filme eu fiquei olhando pros créditos do filme, tipo, que nem uma louca, olhando pros créditos do filme e disse, cara, isso dá uma fanfic muito legal. Só que, calma, não é plágio. Eu peguei a minha inspiração no fim do mundo daquele filme. Sim, sim. Os personagens daquele filme eram os personagens daquele filme, entendeu? Então, tipo, eu peguei, abri o notebook, fui pro Anime Spirit, tudo bem.
Aí criei a minha primeira fanfic da Anime Spirit, eu me cadastrei na Anime Spirit, porque, tipo, eu odiava. Primeiro que eu odiava Anime Spirit, eu só gostava de um site chamado Fanfic Obsession, que era de fanfics interativos, então você colocava o nome nas abas que apareciam e você mesmo aparecia naquela fanfic. É bem legal, eu recomendo bastante pra vocês que estão ouvindo esse podcast visitarem tanto a Anime Spirit quanto a Fanfic Obsession. Vou colocar o link. E então eu fiz o meu cadastro no Anime Spirit. Aí eu falei, nossa, qual nome que eu vou dar pra minha fanfic? A minha primeira fanfic. Então eu fiquei pensando, calor, fim do mundo, caos. Só podia ser Hell, inferno. Então eu coloquei Hell. Porque, primeiro, eu pensei em por que eu colocar um nome em inglês. Muitas pessoas me perguntaram isso já. Por que colocar um nome em inglês? Primeiro, eu pensei, por causa do livro de mesmo nome, Inferno, de Dan Brown. Exatamente, Dan Brown. As Aventuras de Robert Langdon. Então, eu falei, não vou colocar Inferno, porque vai competir com o Dan Brown. Eu não quero competir com o Dan Brown. Então, eu falei, bem, vai Hell, né? Então, seguindo essa linha de raciocínio, eu criei uma sinopse, porque eu não podia perder esse insight. Criei uma sinopse e postei o primeiro capítulo no Anime Spirit. A fanfic retratava simplesmente a vida de uma garota chamada Yumi e a sua cadela, Nika, vagando por esse mundo totalmente destruído, totalmente caótico, em busca de uma nova realidade, uma nova cidade que fosse oferecer a elas comida, que fosse oferecer água, porque nesse contexto o ambiente se passava justamente em uma estrada, porque o ano era 2028 e nisso no livro eu não mudei, continua sendo 2028, esses acontecimentos continuam sendo em 2028. Então eu peguei essa parte da história, o ambiente é justamente uma estrada. Se você pegasse, porque eu apaguei a fanfic, então não dava mais pra ler, era somente uma estrada, e nessa estrada os andarilhos ficavam vagando. Só que tinha justamente, não era só os andarilhos vagando, nossa, que mundo legal, eu vou vagar por uma estrada sem perigos, não. Existiam canibais, porque com a falta de comida, com a falta de água, as pessoas assim, mais que gostavam de ver o circo pegar fogo, não assim se tornaram vegetarianos. Não, eles queriam carne. Carne de fonte de proteínas, não. Queriam carne, eles queriam carne humana. E o interessante é que isso realmente você vê em filmes, em jogos, em livros, que se você está em um ambiente que você não tem comida, você não tem água, o ser humano é um ser que ele por si só evolui, ele procura se adaptar no seu ambiente. É uma escolha sua, ou é uma escolha sua você comer carne humana ou não. É uma coisa que você vai ter que escolher. No mundo que você não vai ter boi nem vaquinha, não há coisa que você vai ficar pensando, eu vou esperar uma vaquinha aparecer na minha fazenda feliz. Não, isso não vai acontecer. E, enfim, eu continuando a minha história de inspiração, eu peguei essa fanfic e fiquei esperando as pessoas aparecerem para comentarem fanfic, favorita da fanfic, porque na Anime Spirit é assim, você favorita e às vezes se você quiser você comenta. Então apareceram umas 10 pessoas, umas 11 pessoas e foram aparecendo e tal. Daí eu disse, tá, vou continuar a história, já que o pessoal tá gostando e tal. E nisso eu já tava tão
assim, ambientada, eu tava tão aprofundada naquele ambiente que eu só procurava coisas e filmes, tanto quanto jogos quanto livros, ambientados naquele mesmo ambiente. Porque se você for procurar, não tem só filmes e livros retratando o apocalipse zumbi, e muito menos guerra alienígena. Tem filmes e livros que posteriormente eu vou comentar também, e com certeza eu vou colocar os links para as pessoas que estão ouvindo ver, que retratam um fim do mundo natural. Porque, cara, isso pode acontecer. Não é uma coisa daqui a milênios. Claro que vai demorar. Isso é uma coisa para os nossos netos e bisnetos verem, talvez. Então, terminei, pronto. Acabou, fique. Todo mundo comentando e tal. Aí acabou que uma pessoa, eu não lembro o nome dela, porque no Anime Spirit as pessoas colocam uns nomes meio diferentes. Então, Orkut o nome, né? Então, essa pessoa pegou e disse: mas por que a história tá ótima, por que você não escreve um livro? Aí, cara, aquele comentário me fez, tipo, brotar uma esperança, sabe? Daí, acho que no mesmo dia, eu tava conversando com meu namorado, aí ele falou: você terminou? Fique tal. E, tipo, eu já tinha comentado com ele que essa pessoa tinha falado, e outras pessoas também apareceram dizendo que seria uma boa ideia para um livro. Aí eu peguei e falei pra ele e tal, e ele também disse: mas por que você não escreve um livro? Então eu acho que uma das minhas inspirações mais importantes também foi ele, porque ele que me ajudou tanto com os dias, porque, cara, tem horas que bate a bad. E quando bate a bad, não é uma coisa que de uma hora pra outra que você vai dizer: mas eu não quero escrever hoje, deixa pra lá. Não, é uma coisa de semanas, tipo, e teve horas que realmente, eu confesso, eu quis desistir do meu trabalho, eu quis desistir da minha história. E não, e foi ele que falou e tal. Sério, eu quis desistir, de verdade. Porque tava difícil, tinha horas que, nossa, vocês, todos nós que somos escritores sabemos disso, porque que tem horas que a gente quer desistir, né? Aí quando bate a bad, você não sabe o que fazer. Só aquela pessoa que tá. Aí vai ser aquele capítulo Dark Trevoso, meu. Só acontece caos. Mas é que ao longo dos anos também, quando você vai escrevendo várias histórias, você sabe, começa a descobrir quais gêneros você consegue escrever e quais não. Com mais facilidade, né? Também. Sim. Tipo, Dias de Bad pra Gabi, supostamente foi aquele capítulo do comecinho do coma, da professora. Mas aquilo não é bad, aquilo é lindo, gente. Aquilo foi um dia muito feliz. Oi? Nossa. Aquilo foi um dia muito feliz, gente. Opa, polêmica. Gente do céu. Estou com medo da Gabi agora, porque aquilo me traumatizou de um jeito, a Lili me traumatizou, você tá entendendo? Não, aquilo também me traumatizou. Por um momento eu pensava que ela ia realmente matar. Não, é sério. Eu tava lendo de madrugada, aí eu fiquei: nossa, mas não era uma coisa fofinha, bobinha? Meu Deus. Gente, eu não sabia que isso tinha chocado tanto. Isso a Globo não mostra. O lado negro de Gabriela Takahashi. Não, gente, mas realmente, quando bate a bad na gente, principalmente os escritores que temos tanta criatividade, né? Aí, tipo, dá aquela... Nossa, a pessoa fica triste do nada. Quando acontece comigo a bad, eu ouço música, aí com a música já vem inspiração. Exatamente. Aí pronto, foi justamente isso que aconteceu comigo. Eu queria desistir e as pessoas mais próximas a mim, foi justamente ele, que disse: não, você não vai desistir, você tem que escrever esse livro porque você gosta e você, entendeu? Você gosta, você quer trabalhar com isso, então é o seu futuro, você não pode desistir do seu futuro, ninguém desiste de um futuro.
Pois é, tá aí um tema que tem que ser abordado aí em podcasts Exatamente. futuros, que é sobre a nossa disciplina e a técnica que a gente tem para se manter escrevendo. Exato. Sim, É, e a nossa autoestima ao escrever, né? Com exato. certeza, com certeza. Então, levando em consideração isso, eu não desisti. E bem, eu estou aqui, Hell. Vai ser publicado provavelmente em junho, julho, por aí. Ó, E está aí. E bem, Hashtag fica a dica. hashtag fica a dica. Não desista de seus sonhos. Hashtag compre o livro, por favor. hashtag É. compre o Hashtag livro. sai com site, Hashtag essa compre o dica, livro. Mais uma vez, só reforçando, né? Exatamente. Você É, hashtag compre o reforçando, compre o livro. livro. É, Hashtag, só hashtag. Como, é, Hashtag, hashtag. como o Léo falou no podcast anterior, compre o livro, sejam felizes. Porque E o nosso podcast seguinte será sobre... o desenvolvimento e planejamento da história. Isso. Que na verdade é o detalhamento de tudo isso que a gente fez, todos esses mapas, Vamos esse fazer roteiro como- inicial, o que, que a gente faz com isso, né? Depois tem Exato. que detalhar ele. Então, exatamente. no podcast seguinte a gente vai abordar um pouquinho esse tema. Exato. Verdade. Mas então é isso. Pra você que tá ouvindo esse podcast e tem alguma dúvida sobre o que a gente falou, ou quiser comentar alguma coisa, falar de alguma inspiração que você teve, algum insight que você teve, situações bem bizarras que você teve insight, né? Tipo, você tava sonhando, ou você tava andando na rua e olhou pra um passarinho ou pra uma minhoca e falou, nossa, vai dar uma boa história. Então, conte pra gente aí suas experiências com inspirações, ideias iniciais, o que vocês fazem pra guardar essas ideias iniciais também. Vai ser muito interessante pra gente ver. E eu acho que é isso aí, né? É, e pode comentar sem medo aí que ninguém morde, ninguém vai achar que você é doido, porque aqui é todo mundo doido também. É, a Exato. gente pode comentar. Vamos nos dialogar, gente. Verdade, Uhum. pessoal. Vamos interagir. Nós somos escritores e, com certeza, algumas pessoas Com que certeza estejam no... teremos ideias inspiradas em comentários de vocês, talvez. Verdade. Nada melhor do que o feedback de vocês, então. Claro, Queremos comentem, por respostas, favor. por favor. Não se acanhe. Não se acanhe em comentar. Queremos Exato. respostas. Verdade. Exato. Se quiser falar do seu texto do Enem, pode falar também. É, Se exato. deu certo a enchida de linguiça. Sim, Fala por da favor. redação. Dicas de injeção de linguiça você tem? Mande. Por favor, ué. Manda aí. Vai ser muito bem-vinda. Muito mesmo, estou com dificuldade. Com o meu Verdade. texto. Qualquer pergunta é sempre bem-vinda e, bem, na descrição do vídeo e no link eu irei colocar tanto a página da Gabi quanto os sites e os canais do YouTube do Léo e do Diego. E também posso colocar, se o Marcos desejar, o Facebook pessoal dele, para vocês conhecerem mais o trabalho dele. E também a minha página pessoal e a página a minha com a parceria com a Alessandra Mieres. E bem, pessoal, é isso. Nosso próximo podcast nós falaremos, como a Gabi disse, sobre planejamento e roteiro, desenvolvimento de histórias, onde a gente vai falar detalhadamente sobre como a gente escreve as nossas histórias e todos os nossos plots. E bem, Exato. é isso, pessoal. Tem alguma coisa dos escritores que vocês queiram falar para terminar? Bom, só que vocês comentem nesse podcast alguma coisa alguma dúvida que vocês tenham sobre esse tema que a gente falou nesse podcast agora, ou sobre o tema do próximo podcast, que a gente vai adorar ouvir e responder essas perguntas para vocês. Eu queria Verdade. agradecer a paciência de vocês ouvirem a gente. E dizer que eu estou chegando agora, mas... Enfim, estou me apresentando agora, mas já estava com eles aqui e estou com vocês também, gente. É nóis. Dicas e opiniões podem comentar aí. Só um adendo que o Jefferson, que é o outro escritor da mesa, vai lançar o livro hoje, dia 4. Exato. Mas não sei se vocês... A gente já tinha falado
no pod anterior. Mas assim, como esse pod vai sair depois, então fica aí atentos na página, porque ele vai divulgar o lançamento do livro em São José e aonde que vocês vão achar o livro para comprar. Então acompanhem a página aí que ele vai postar essas informações. Caso quem não saiba, caso quem não pegar o livro hoje, fiquem atentos na página aí que eles vão que ele vai colocar a informação aí quando que ele vai lançar para venda mesmo nas livrarias. E é isso aí. Pessoal, não deixem. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Então, não até a deixem. próxima, gente, podcast. Fiquem de olho nos podcasts. Até o próximo podcast, galera. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Não deixem de comentar e principalmente visitar a página dos escritores da Mesa Redonda e os links na descrição. Tchau, tchau! Tschüss. E também a fala, questão da como é que a gente, quando falta inspiração, entre aspas, assim, né? Que é a famosa encheção de linguiça. Uhum. Eu acho que não tem problema em ter encheção de linguiça, porque é necessário para prolongar a história. Mas a gente tem que saber usar a encheção de linguiça. Sim, porque ela tem que ligar as partes, né? Olha, a lição do dia: aprendam a usar a encheção de linguiça. Não coloquem coisas aleatórias que não vai trazer nada influenciada na história. Coloque coisas que vai ter relação. Você tem que ligar as partes do texto com a injeção de linguiça. Você não tem que usar a injeção de linguiça como tema principal do livro. Exato. Exatamente. Parece que tá dando uma dica assim pra fazer redação de escola, né, gente? É assim Também. que enche linguiça. Gente, é assim que enche linguiça. Você não tem que colocar aquilo para colocar mais linha. Mas não. Essas linhas de injeção de linguiça vai ser tudo interligado na história toda. Pra você aí que vai fazer Enem, entendeu? Use essa técnica, funciona. Técnica. Funciona, é bom. Então, assim, vamos fazer, né? Hashtag saibam usar a injeção de linguiça. Sim, façam a injeção de linguiça, mas sem mimimi. Exato. Não vai chegar na internet não depois. Não vamos ser aqui gente, não vamos ser escritores do 50 Tons de Cinza. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Né? Não vai chegar depois do mimimi do Enem e ficar reclamando no Twitter, gente. Fazer a questão no Facebook. Usa a exceção de linguiça do jeito certo, do jeito que foi explicado aqui. Sem perder o argumento. Por exemplo, né? se a redação de vocês... Do jeito que foi explicado aqui. Mas entenda assim que essa linguiça é bem subjetiva, né, gente? Claro. Mais uma dica aí pra vocês que vão escrever redação. Gente, se o tema de vocês for romance ou alguma coisa do tipo, vocês não precisam colocar a putaria no meio. Sim, exato. Ai, enfim, né? Enfim, gente. Voltando para as nossas inspirações.